quando a gente olha para tudo isso, o que eu posso melhorar a conversão dos clientes? Depois, qual é o ticket médio? Como é que eu posso fazer o cliente comprar um pouquinho só mais de mim? Quando eu olho para esses aspectos de diminuição de despesa, otimização de custos, quando eu olho para um outro aspecto de aumento de oportunidades de vendas, olho para o aspecto de aumento de conversão e aumento de ticket médio, essa grande fórmula que é o que nós chamamos de plano lucrativo, gera o dobro de lucro ou mais em 90 dias para as empresas que nós atendemos. Uau, ou seja, olhando para a operação do empresário ali, você já consegue ajudá-lo a ter esse... É isso, porque é o efeito composto. Sim. É o efeito composto. Um monte de pequenas ações ajustadas dentro de uma grande esteira vão gerar um grande resultado lá no final delas. Então é exatamente isso que a gente faz agora, através de uma metodologia, temos um sistema que gerenciamos tudo isso e o acompanhamento, né? O acompanhamento. Então, não é só sobre educação, né? Eu digo que o que a gente entrega tem uma dose de educação, tem uma dose de performance e tem uma dose de comunidade. Então, juntando tudo isso, a gente cria um ambiente perfeito para gerar o crescimento empresarial que tanto o empresário quer. Bem-vindos ao podcast do Tela. Tela Negócios Missões é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócio com a lente ajustada do Espírito Santo para refletir mordomia, princípios que manifestem a graça, o poder e o amor de Deus. E o podcast do Tela é onde a gente traz histórias inspiradoras, às vezes provocadoras, para te tirar da zona de conforto, fazer você pensar fora da caixa, dentro da caixa, mas exatamente alinhado aí com os princípios bíblicos. Combinado? Vamos nessa? Mas antes, queria pedir a gentileza dos 3 famosos Cs, né? Curta, comente, compartilhe. O algoritmo das plataformas digitais, dos streams, adoram isso, né? Alimento para eles. Então, colabore para que a história do nosso convidado de hoje, super especial, vá longe, né? Alcance o Brasil inteiro. Então, você é nosso parceiro nessa jornada de disseminação de conteúdos que levam ao reino de Deus. Vamos nessa? Então, sem mais delongas, bem-vindo, André Menezes. Que prazer estar aqui, inclusive já parabéns pela iniciativa, parabéns para você que está aqui junto com a gente. Vamos bater esse papo aqui de alto nível e transbordar um pouquinho daquilo que a gente carrega aqui. Muito bom, muito bom. Bom, deixa eu dar as devidas credenciais do André aqui. O André, ele é fundador da NWB e da Imperium Group. Acertei? É isso aí. Muito bom, muito bem. E a parte, acho que mais importante, né, André? Ele é casado com a Patrícia Menezes. Essa é a parte mais importante, não pode esquecer essa parte aí, hein? Não pode faltar, né? Da Lauren e do... Paulo Vinícius. Paulo Vinícius, muito bem. Bom, André, vamos nessa. Tá pronto aí? Pronto. Muito bem. Então, os que me acompanham aqui já sabem que eu faço uma pergunta clássica sobre a adolescência. Eu acredito que na adolescência a gente recebe boa parte dos inputs que na vida adulta vai fazer com que a gente seja um empreendedor ou eventualmente seja um CLT, né? Sim, é ali no berço, muitas vezes, né, das oportunidades ou das dificuldades, crenças limitantes, enfim. E passou por aqui também um neurocientista carioca, gente boa, que falou: Edu, você tem razão, é isso mesmo, né? Então, como neurocientista, estou carimbando a sua tese. Você foi diferente, André? Como é que foi a sua história na sua adolescência? O que fazia o Andrezinho? Que bacana. Eu costumo dizer que empreender para mim foi um instrumento de liberdade. Foi algo que Deus usou para poder me libertar de uma realidade que eu não queria viver. Eu acho que antes de eu ter certeza do que eu queria para minha vida, eu tive certeza daquilo que eu não queria, né? Isso é muito bom, ter clareza, né? Clareza. Você, né? já era cristão? Não venho de um lar cristão, a não ser o cristão católico. Sim, o brasileiro médio. Por cultura. Isso, né? Eu ia na igreja com a minha mãe quando era missa de 7º dia de alguém próximo que tinha falecido ali. Né? Mas, de forma prática, a história não começa na adolescência, ela começa um pouco antes. Eu venho de uma família muito humilde. Né? Minha mãe conta que já me deu água com açúcar na mamadeira. Porque... Então, você fala humilde, então, na verdade era pobre mesmo, né? Pobre, porque você pode ser rico e humilde. E humilde, né? Eu digo pobre
pobre de dinheiro e rica de valores. Sim, sim. Porque não tinha dinheiro para passear, às vezes cortava a conta de água em casa, ali a luz, e tinha muita briga, meu pai com a minha mãe, era tudo muito desafiador. Ambiente de escassez total. Escassez total, né? Eu morava em Taboão da Serra, uma cidade da zona sul de São Paulo, num bairro chamado Jardim Salete, sempre estudando nas escolas públicas ali. E aí, infelizmente, a gente perdeu meu pai. Eu tinha 12 anos de idade. Uau, bem Minha mãe jovem. trabalhando 14 horas por dia no açougue de um tio meu. E todo mundo tem um empresário da família. Esse Sim. meu tio era o empresário da família. E aí eu olhava um pouco para a realidade que a gente vivia, olhava um pouco ali para o meu tio, que era um pouco próximo, e eu via que meu tio tinha carros, meu pai não tinha carro, meu tio viajava de férias, eu achava o máximo. Nunca tirei férias com meu pai e com a minha mãe. Sim. Meu tio tinha uma vida ali. E aí eu decidi, inspirado pela vida que eu enxergava no meu tio, eu decidi que eu queria ser um empresário. Mas na verdade eu descobri depois que o sonho maior não era ser empresário, era ter uma família feliz. Que bom. É o nosso maior empreendimento. É o maior empreendimento. Sem dúvida nenhuma. É o maior empreendimento. E a Bíblia diz que não existe nenhum sucesso na vida, em qualquer área, que justifique, né, o fracasso no lar. É isso. Minha esposa gosta de lembrar isso de vez em quando, né? Tem gente que tá ganhando milhões e tá perdendo a família, né? E não precisa quebrar a família para ter sucesso na empresa, né? E você sabe, André, que esse é um dos grandes erros, né? Eu tenho a oportunidade de aconselhar alguns empresários dentro da Rede Tela, nos encontros e tudo mais, mesmo na comunidade que eu participo. É uma ferramenta, poderia dizer, que o diabo utiliza, né, para desviar aquilo que Deus deseja, né? Eu me lembro agora de um testemunho muito triste que o empresário teve uma filha que teve ali uma tentativa de suicídio. E história longa curta, né? Ele no hospital, workaholic total, aquela história toda, né, não estudei, quero dar uma boa faculdade para minha filha e tal. E aí, quando ele foi visitar a filha ali, não, né, já recuperada. Sim. E a filha disse para ele uma frase que me impactou, eu, né, sempre lembro dessa, quando o tema é esse, eu lembro dessa frase. Ela disse o seguinte: eu nunca pedi nada, eu só queria o meu pai. É isso. Aí o cara desmontou, chorou, né? E aí ele remodelou a vida dele, entendendo de que, né? A gente aprende, ele queria dar algo para ela que ela nunca pediu, né? E as intenções eram as melhores. Sim, né? Mas a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Que a gente ministra ali. Uma vez eu vi um empresário dizendo que ele acordou bem cedo, se preparando para arrumar, viajava muitos negócios. Filhinha pequena agarrou na perna dele e falou: pai, não vai trabalhar hoje não, fica comigo. Aí o pai: não, filha, eu preciso trabalhar, tal. Aí a filha falou: pai, por que você trabalha tanto, pai? Aí o pai virou e falou: filha, você tá vendo essa casa? Você tá vendo a escola, os brinquedos? Eu trabalho para colocar comida dentro de casa, filha. Aí a filhinha inocentemente virou para ele e falou: pai, se eu comer um pouco menos, você trabalha um pouco menos para ficar comigo? Rapaz, aí derrubou o cara, né? Então, quando a gente fala, né, a empresa, né, a empresa, ela precisa servir a tua família. Sim. A empresa precisa ser um instrumento para servir pessoas. Sim, verdade. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? A gente fala de empresas e missão, né? Então a gente fala: pô, não, mas é o meu propósito, né? Só que eu creio que se o seu propósito destruir a tua família, a gente precisa rever o conceito sobre propósito. Porque o dono do propósito é o dono da família. Perfeito. E ele não precisa que uma coisa se destrua para que outra prevaleça, né? É verdade. Então, sim, eu creio que a empresa é o nosso propósito, mas existe o jeito da gente lidar um pouco com isso aí no meio do caminho. Eu vou dar um pouquinho de spoiler para você aqui. O André tem uma expressão que eu acho que foi ele que cunhou, nós vamos descobrir aqui juntos, que é empresidiário. Então fique com a gente para você receber gratuitamente, graciosamente, um diagnóstico para saber se você é um empresidiário. É isso aí. Né? E o que é isso, né? O que é empresidiário. Mas fique com a gente até o final aí, que até o final o André revela que diagnóstico é esse, né? Que história é essa. É isso aí. Tem tudo a ver com o que a gente já começou a falar. Muito bom. Então já introduzimos aqui. André, como é que foi os seus pequenos começos? Então você saiu ali de uma adolescência de bastante escassez, né? Você tem uma história curiosa, você vendia banana com 12 anos para poder provavelmente sobreviver.
e se inspirava no seu tio. Provavelmente ele foi, hoje a gente poderia até usar a expressão de mentor, né? Mentor, mesmo à distância, né? Talvez modelo, tenha sido um modelo, assim, né? Mas quando que você de fato colocou ali o pé na estrada e falou, porque dá um frio na barriga, né? Sim, tem sim. uma falácia, um sofisma de que ser empreendedor você não tem garantias, né? Mas CLT você também não tem garantia nenhuma, você pode ser mandado embora. Pseudo-garantia, né? Então é muito relativo. Eu acho que CLT tem garantias, né? Tem a garantia da previsibilidade de você continuar fazendo a mesma coisa pelo resto da vida. Não acho que todo mundo nasceu para ser empreendedor, mas se é para eu ter a garantia de continuar fazendo a mesma coisa o resto da vida, eu prefiro arriscar, não ter garantias, mas correr o risco de fazer coisas maiores e coisas diferentes. Você sabe que eu sempre digo também aqui, André, de que nada, né, pelo menos até agora ninguém trouxe uma tese nova, diferente, mas nada, na minha opinião, na minha história, na minha jornada, nada exercita mais a fé do que ser empreendedor. Porque todo dia é uma montanha-russa, né? Mesmo, né? Um amigo meu diz o seguinte, você é empreendedor com Cristo, Cristo não vai impedir que você tenha os mesmos desafios daquele que não tem. A diferença é que você vai passar isso com paz, né, e entendendo que aquilo vai te levar para um outro nível. É que a fé não é para quem quer. A fé é para quem precisa. A fé é para quem as competências e as capacidades não justificam o tamanho da visão. A minha competência não justifica o meu alcance. Então, por isso eu preciso ter fé. Eu recebi um convite ano passado para fazer uma palestra num evento em Orlando, lá na Flórida. E o nome do evento era Empreender em Fé. Legal, e aí eu fui convidado por um pastor, eu achei maravilhoso. Falei, pastor, eu achei o nome lindo. Mas eu falei, o contrário é verdadeiro? É possível empreender sem fé? Não, mas eu sou ateu. Você é ateu, você pode ser ateu, mas você só é capaz de empreender porque existe uma fé. A capacidade de enxergar algo que ninguém está enxergando, a capacidade de acreditar em algo que as pessoas normalmente não enxergariam, a capacidade de continuar persistindo, né? E combina com o texto de Hebreus. Né? Exatamente, não faz sentido. Então, a fé é a base do empreendedorismo, sem dúvidas. Muito bom. E como é que foi, então, o seu pequeno começo ali? Como é que você decidiu, falou, bom, agora vou ser empresário ou talvez empresidiário. Ou empresidiário, né? Como é que é, né? Como é que é isso? A minha mãe trabalhava nesse açougue do meu tio naquela época em que meu pai faleceu. Minha mãe trabalhava 14 horas por dia, eu quase não via minha mãe. Então, não faltava comida em casa. Só que tinha duas coisas importantes aí. Primeiro, eu morria de medo de decepcionar minha mãe. Eu tinha a percepção que a vida já era dura demais com ela. Eu não queria fazer parte dos problemas da minha mãe, né? E segunda coisa, eu queria muito viver algo diferente daquela realidade que eu tinha vivido até então. Só com 12 anos de idade, você não vai procurar um trabalho no LinkedIn, nem tinha. Nem tinha. Né? Você vai vender alguma coisa. E aí, em algum momento, lá no bairro, conversando com alguém, alguns amigos meus vendiam banana na feira, no final de semana, fazia ali um famoso bico. E aí eu me candidatei ali e fui. Então, com 12 anos, eu comecei a vender banana numa feira, bairro Pirajussara, então foi seu primeiro negócio. Takeuchi. Teoricamente, foi meu primeiro negócio. Sim. Foi a primeira vez que eu vendi algo, que eu vendia meu serviço, minha hora ali. Então, eu comecei a vender bananas na feira. Até quem entrar no Google aí, colocar meu nome, provavelmente aparece uma matéria da Exame. A Exame foi lá, pesquisou um pouco dessa história e publicou lá, né? De vendedor de bananas a empresário, tal, e fala do nosso ecossistema e luta contra a síndrome do empresidiário, né? Então, meu pequeno começo ali foi com vendedor de bananas. Logo depois, eu fui ser entregador de lanches na Faria Lima. Minha mãe trabalhava num açougue que era na Faria Lima. E eu fui ser entregador de lanches numa lanchonete lá. Com 14 anos, eu trabalhei numa floricultura chamada Europa Flores, no Jardim Europa, tem até hoje lá. Naquela época, podia registrar carteira com 14 anos. Então, meu primeiro registro em carteira, ali com 14 anos. Aos 17, fui trabalhar de empacotador no Pão de Açúcar. Ganhava ali dinheiro de caixinhas e tudo mais. E com 18, eu realizei de fato o sonho
eu peguei um pouco do dinheiro de caixinha que eu tinha comprado um Fusca ali, que era um outro sonho que eu também tinha, e eu dei de entrada e comprei um lava rápido. Uau! Então eu tinha ali 8 colaboradores, era um lava rápido relativamente bom. 18 anos. 18 anos. Foi pra cima. Mas era tudo que eu queria. Eu não sonhava em ter um bom emprego, em me aposentar. Eu só queria empreender. Então a minha mente ficava o tempo inteiro buscando qual era a oportunidade que apareceria. Eu trabalhava no Pão de Açúcar ali, pensando, inspirava. Quando aparecer uma oportunidade, eu quero estar pronto. E foi exatamente o que aconteceu aos 18 anos de idade. Muito bom, muito bacana a história. E quando você entendeu, né, você disse que não era cristão aí no início da sua jornada, mas quando você entendeu que negócios e missões são lados da mesma moeda? Legal. Quando eu tinha ali perto dos 23 anos de idade, eu já tinha tido o lava rápido, né? Com 18 anos eu comprei o lava rápido, com 19 anos eu quebrei o lava rápido. Né? Então, foi uma boa escola, foi uma experiência, foi uma boa escola. Depois de um tempo eu fui trabalhar resumindo a história, de vendedor de filtros de água numa empresa que prometia que se você fosse bem lá dentro, você conseguiria ter uma franquia dessa empresa. E nessa empresa eu conheci a minha esposa, Patrícia. Olha aí, que bacana. E a Patrícia era cristã. Eu não venho de uma cultura cristã ali, né? Como eu disse. E aí eu me apaixonei pela Patrícia e eu quis impressioná-la, eu quis me identificar com ela. Tem até uma história engraçada. Um dia eu fui buscar ela para comer um pastel, que era o máximo que eu podia proporcionar para ela ali, e ela muito crente. E eu falei, como é que eu não sou cristão, como é que eu faço, né? Aí eu pesquisei qual era a música que estava mais estourada na época, cristã, e era Preciso de Ti, do Diante do Trono. Aí eu sintonizei na rádio, em algum momento eu estava lá, assim, aí tocou Diante de Ti na rádio, eu comecei a cantarolar. E ela, você gosta dessa música? Eu falei, nossa, eu gosto dessa música, tudo, mas eu tava querendo impressioná-la. Já pedi perdão para Deus por essa situação, mas eu me apaixonei pela minha esposa e comecei a conhecer o cristianismo através do testemunho dela, através do que ela contava, né? Tempos depois, a gente começou a namorar, aí eu comecei, já estava indo na igreja, então eu passei a ter um encontro ali com Deus, com o Espírito Santo, com algo que a minha mente não era capaz de explicar, passei a viver algumas experiências que a lógica não justificava, e eu comecei a conhecer a Deus. Tempos depois, a gente comprou uma escola de informática e idiomas ali, e aí eu passei a viver um pouco nos bastidores da minha empresa, um pouco dos princípios cristãos que eu vinha aprendendo até então. E aí foi quando eu descobri que um empresário cristão, ele é muitas vezes a Bíblia viva dentro da empresa, que às vezes o funcionário não lê dentro de casa. E eu não queria ser o cristão apenas na igreja. Eu entendi que ser cristão é um estilo de vida. Ser cristão tem a ver com a minha conduta, tem a ver com o meu comportamento. E eu queria ser um empresário cristão. E aí, nesse momento, eu comecei a perceber que a vida de um empresário nos bastidores de uma igreja prega muito mais do que, às vezes, o culto de domingo. E eu percebi que alguns colaboradores meus começaram a se aproximar, começaram a se transformar. Aí foi quando eu percebi e entendi que a minha empresa era a minha missão, a minha empresa era de fato um ministério ali, uma plataforma para poder alcançar pessoas, talvez não diretamente através do evangelismo ali, mas através da vida, através do valor cristão. É o teu chamado, na verdade, né? Eu creio plenamente nisso. Porque a gente, às vezes, a conversa... Existe aí acho que ainda existe um sofisma mesmo, né? De que, eu vou ser pastor ou empresário. Né? Mas você pode ser os dois. Né? Em muitos casos, né, a disposição do coração em servir ao Senhor não está ligado a quatro paredes, né? A um formato, nada contra, pelo contrário, os pastores são necessários, assim como mestres, apóstolos, né? Naturalmente. Ali como está escrito no texto bíblico, mas é isso que você disse, né? O empresário, ele vai fazer valer, inclusive, a origem da palavra igreja, não sei se você sabe, é eclésia, você sabia disso? Sim, chamados para fora. Chamados para fora, né? Não é? Não é legal isso? É isso. Agora, olha só que interessante, né? Em algum momento da história, a cultura separou o que seria um movimento espiritual eclesiástico de uma vida secular. Então, eu tenho uma vida cristã
e tem uma vida secular. Isso não existe. Isso não existe. A vida é uma só. Eu só tenho uma vida. É isso. E adoto um estilo de vida para poder tocar e viver essa vida. Acontece que, infelizmente, essa cultura, essa visão separou. Mas a igreja, o movimento cristão, os nossos valores, eles vão estar presentes na empresa, eles vão estar presentes na escola, na política, na sociedade, em todos os âmbitos. E é isso que eu creio enquanto ministério, enquanto vida, né? E quando a gente pega, por exemplo, o apóstolo, né? O ministério apostólico, né? O apóstolo não é uma palavra de origem eclesiástica ali, apenas bíblica, né? Quem eram os apóstolos? Quando um país conquistava um outro país numa batalha, numa guerra, esse país que conquistou enviava os seus apóstolos para que esses apóstolos implantassem naquele país conquistado a cultura daquele reino. Olha que então, quem que é o apóstolo? O apóstolo é alguém enviado para implantar uma cultura. Quem que é o empresário? É um enviado para implantar numa empresa uma cultura de um reino específico. Muito bom. E aqui a gente, na Rede Tela, fala muito sobre posicionamento. Né? A importância, e eu acho que você também na sua jornada aí de treinamentos e tudo mais, imagino que você deva falar disso. Sim. Que o que muda, na verdade, é posicionamento. Eu tive também, né, aí de uma forma não muito positiva, oportunidades de ouvir do empresário falar assim, cara, eu não consigo misturar as duas coisas. Né? Porque se eu tiver que ser cristão na empresa, eu vou ter que fechar porque eu não pago imposto. E aí, André, eu sempre digo para eles o seguinte: você conhece alguém que seja judeu ou minimamente a história do judeu? O judeu é, antes de tudo, judeu. Sim, naturalmente. E muito judeu. E Jesus era quê? Era judeu. O quê? Era judeu, né? E então, quando você olha para Jesus não veio anular aquela identidade que ele tinha, né? Que carrega. Ele veio exatamente implantar aqueles conceitos, através, obviamente, do amor e não mais da lei. Mas não dá para separar. Né? E aí, nesse dia específico e aí ele tentava justificar, mas eu tenho 400 funcionários, sim. Eu vou dispensar. Falei, cara, coloca diante de Deus, deixa ele resolver isso. História longa, curta, esse cara, ele fez um downsize, diminuiu para quase 100 empregados, pagou todo mundo, porque ele teve uma palavra de Deus. Ele né, resistiu ali e tal. Falei, cara, você não tem que me convencer de nada. Né? Deixa Deus ser Deus. Você é tão bênção dentro da igreja, ministro de louvor, tem tantas coisas boas, por que você não permite que Deus faça isso? Né? E com Deus você ganha e você perde também. Né? Não dá para ganhar sempre, né? As dificuldades também nos fazem. Tem um versículo que você gosta bastante, né? Que todas as coisas cooperam. Se né? Todas, inclusive todas as são ruins. as boas e as ruins, né? É isso, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles, né? Para o bem de um grupo que é chamado segundo o propósito, né? E age de acordo com tal. Eu também não sei assim como é que separa, né, uma vida cristã de uma vida empresarial. Porque, mas não é possível, né? Eu acho que é uma coisa só, né? A gente fala, André, como é que você implantou na sua empresa uma cultura cristã? Eu falo, não sei, eu só procuro viver um pouco na empresa aquilo que eu vivo na minha casa. Boa. Por que nós oramos todos os dias, literalmente na nossa empresa? Porque a gente ora todos os dias na minha casa. Por que eu falo de Deus na minha empresa? Porque eu falo de Deus na minha casa, eu falo de Deus para meus filhos, eu falo de Deus para meus amigos, eu falo de Deus aonde eu estou, não enquanto evangelismo, mas eu não consigo viver sem derramar um pouquinho daquilo que eu estou cheio. Então é algo natural. Agora, tem um ponto importante aqui. A gente precisa entender que existe um propósito específico para uma empresa. E a gente precisa se posicionar entendendo as prioridades das coisas com que a gente lida. Então, sim, tem o ser cristão, tem o testemunho, agora, uma empresa é uma pessoa jurídica, é uma organização que precisa gerar resultados. E eu acho que talvez a medida mais específica para lidar enquanto um cristão empresário é a medida da justiça. Boa. Porque Deus, ele abençoa a justiça, não necessariamente a bondade. Né? A bondade é algo natural, mas a prioridade é a justiça. Então eu procuro ser um empresário justo, não é? Eu procuro
pagar, eu procuro honrar todas as minhas responsabilidades. Agora, existe uma contrapartida que eu procuro não abrir mão. As pessoas precisam trabalhar, precisam ser responsáveis, precisam entregar resultados. E a consequência disso é uma empresa saudável. A empresa saudável, a empresa cresce, eu posso abençoar mais pessoas, Isso, inclusive os colaboradores, com benefícios, com bem-estar, com tudo isso. Posso abençoar a obra de Deus, posso dar mais segurança para minha família, para que eu tenha uma família que abençoe mais pessoas. Então, é fundamental vivermos uma cultura cristã enquanto empresários que somos. Agora, a gente precisa entender, o judeu, na minha opinião, as famílias mais poderosas enquanto empresárias do planeta são judias. Sim, né? Então, o judeu... É um número reduzidíssimo. O judeu, teoricamente, ele é muito religioso, naturalmente muito religioso, muito ali. Mas ele é muito empresário. Sim, eu acho que nesse aspecto a gente tem muito a aprender com os judeus, nesse aspecto. Nesse e em outros, claro. Sem dúvida. Bom, você comentou aí, vou fazer uma ponte aqui, né? Você comentou que tanto as coisas boas e as que a gente julga num primeiro momento não boas, né? Ruim, mas faz parte do processo. Agora, para entender um pouquinho do coração do André, um pouquinho mais da história, o que deu errado na sua vida? Porque hoje você é um empresário aos olhos do mundo, sucesso, né? Já falamos aqui que o maior sucesso é na família, eu creio também que você já alcançou esse sucesso mais tempo, mas o que deu errado, André? O que dá para você contar e falar assim, cara, se eu tivesse que falar para alguém não faça isso, eu diria, é óbvio, né? Multidão de conselhos da sabedoria, você tá aí para ouvir um conselho para de repente o Espírito Santo vai tocar o seu coração para te corrigir. Né? Mas quantas horas a gente tem para eu falar aqui a lista, só para saber, né? É um cara humilde, muito bom. Não, esses dias perguntaram para mim, André, quais são as principais práticas de gestão de pessoas que você tem? Eu falei, você tem 3 horas para eu te falar? Aí eu falei, porém eu preciso de mais 3 para contar o que está dando errado e o que eu preciso arrumar, né? Às vezes as pessoas falam só as coisas boas, né? É porque o palco dá mais ibope que os bastidores, sem né? dúvida. É verdade. E uma empresa não é construída numa live da internet, nem no stories do Instagram, né? Muito pelo contrário, né? Uma empresa nos bastidores do dia a dia. Mas eu digo de vez em quando que eu não cheguei onde eu cheguei por causa dos sucessos, né, que eu conquistei, mas pelos fracassos que eu superei e fui conquistando essa autoridade. E é legal esse ponto aqui, porque tem pouca gente disposta a falar de fracasso aí fora, né? Só que o contrário do sucesso não é o fracasso. O contrário do sucesso é desistir. Sim, né? O fracasso faz parte do sucesso. É isso mesmo. Então o fracasso é o que vai acontecer no meio do caminho ali para inclusive fortalecer. E quando diz todas as coisas cooperam e as erradas estão cooperando para nos fortalecer, né? Eu creio nisso. Então assim, eu já cometi muitos erros na minha vida. Eu vim para cá junto com meu filho no carro falando sobre erros que eu cometi enquanto sociedade, que eu poderia ter feito melhor ou ter feito diferente, ou poderia ter aproveitado de uma forma diferente aquilo ali. Mas por exemplo, quando a gente fala de fracasso, eu falei, com 18 anos eu quebrei uma primeira empresa. Depois, com 23 anos, eu quebrei uma segunda empresa, que foi a empresa de filtros de água. Eu não sabia o que era gestão, não sabia o que era fluxo de caixa, antecipava recebíveis ali, com juros que eu não calculava. Então, um erro que eu cometi na minha vida, em alguns aspectos, foi o erro de acreditar mais na coragem do que na preparação. Boa. Sabe? Eu penso que a coragem é um ingrediente fundamental e talvez o principal, o início, tem a ver com a fé que a gente falou. Mas a coragem, sem preparação, ela pode ser uma ilusão. Pode ser uma ilusão. Então, em alguns momentos, eu acreditei demais na força do meu braço ou na força do meu talento e ignorei um pouco a capacitação, a gestão, a estratégia, o que é ser um empresário enquanto profissão, né, enquanto profissão. E paguei um preço alto para ir aprendendo isso, não em cursos que eu fiz, mas em tempo, energia e dinheiro que eu acabei perdendo no meio do caminho. Esse é um erro. Por volta ali do ano de 2014 ali, eu tinha comprado a minha primeira escola e eu estava muito bem na minha primeira escola. Só que eu trabalhava 14 horas por dia junto com a minha esposa e em algum momento eu cultivava uma dose de arrogância, de vaidade. Eu me achava naquele momento o empresário bem-sucedido e eu achava que o meu jeito era o melhor jeito de fazer as coisas. Quer fazer, faz, não quer, deixa que eu faço. Quer bem feito, faça você mesmo. E eu acabei me deixando levar por essa vaidade em algum momento,
até o momento que minha esposa acabou ficando doente, eu precisei parar um tempo para cuidar dela, não consegui dar conta de cuidar dela, cuidar da empresa, e daqui a pouco aquela minha arrogância ou vaidade não foi suficiente para sustentar essa história toda, e a gente entrou numa outra crise e eu quase quebrei de novo. Uau. Né? E aí a gente sabe, né, o famoso versículo, né, que a soberba procede à ruína. Né? É isso aí. E é um movimento muito silencioso, porque eu não maltratava ninguém. Eu não falava de nariz empinado com ninguém. Mas tinha uma parte do meu coração que acreditava muito mais no meu potencial, no meu talento, do que talvez até em Deus em alguns momentos ali. Então, alguns erros que eu cometi e talvez as vezes que eu mais escorreguei na vida foi relacionado ao tamanho que eu me achava diante de alguma situação. Talvez por me achar mais do que eu devia. Esses dias eu vi um empresário bilionário falando que o empresário ele precisa tomar 2 vacinas todos os dias de manhã sair de casa. Uma vacina contra a vaidade e uma vacina contra a arrogância. Boa. Porque tem aquela história, né? Só pode se dizer humilde quem conheceu o sucesso. Né? Enquanto empresário, a gente tem chances de crescer, Sim. tem chances de conquistar um status, de comprar algumas coisas na vida. E junto com isso, a gente tem chances de escorregar enquanto vaidade. É verdade, isso é importante, poucas pessoas falam disso, né? Mas para o empresário cristão, talvez esse seja um ponto-chave de virada, porque como você disse, é silencioso. É silencioso. Né? E às vezes demora para a pessoa perceber, às vezes leva uma vida. Eu digo isso, né, aqui, compartilhando também um pouco do meu coração, eu sofri durante muitos anos desse mal. Né? Até que um dia, a esposa é coluna, sábia, sim, né? Sim. Então, um dia minha esposa falou assim, dá uma lida nesse versículo, né? E o versículo é, considere o outro superior a si mesmo. E aquilo me confrontou. Já conhecia o versículo, falei assim, mas o que você está querendo dizer com isso? Aí ela falou assim, pergunta para o Espírito Santo o que ele quer te dizer com isso. Super sábio. Ela nem quis dar a opinião dela. Não, ela, né, ela estava cansada provavelmente ali, né? Porque você não é arrogante 24 horas por dia. Mas quando surge uma oportunidade, o monstro, né, se prevalece ali nas situações, nas decisões, né? Mesmo orando, mesmo, né, indo à igreja, tudo, né, sendo piedoso, cumprindo todos os protocolos, né, dentro de um cristianismo saudável, mas tinha ali uma semente ali, né, disso tudo. E aí, rapaz, eu falei, Deus, eu não acho que eu sou orgulhoso. E ainda mandei essa para o Espírito Santo. Eu não acho que eu sou orgulhoso, né? Mas se eu sou orgulhoso, eu quero mudar. Sim, o Senhor me ajuda, me mostra. Cara, na semana 3 pessoas falaram a mesma coisa, situações você pediu sinais e ele mandou. Falou assim, cara, você é arrogante, né? Falei, nossa, 1, 2, 3, falei assim, realmente, obrigado, me ajuda. E aí... Agora vamos consertar, né? Vamos consertar. E esse gatilho do versículo, que é a palavra que liberta, né? Considerar sempre o outro superior. E geralmente a gente tem muito excesso de certeza, né? O empresário tem excesso de E o orgulho, para mim, a arrogância, a vaidade, é exatamente o contrário disso. Não é? Quando, o que é orgulho? Né? O que é arrogância? É quando a sua condição te faz se sentir maior do que o outro. Sim, é isso. Eu estou numa condição de empresário, talvez eu tenha dinheiro, talvez eu estou numa posição de status social, e em algum momento, em algum ambiente, aquilo ali me faz me sentir maior do que alguém. Aí acabou. Aí é a hora de ou conserta ou o caminho é ruína. É muito ruim. E às vezes também é sutil, né, André? Às vezes você desconsidera a opinião do outro porque você acha que a sua é mais importante. Né? Agora, o perigo é quando você desconsidera a opinião de Deus, né? Aí... É quando as coisas, aí é né? grave. Uma vez eu ouvi de um homem de Deus, não lembro agora quem é, que ele disse o seguinte, o pior sucesso
O pior fracasso é quando você tem sucesso naquilo que não é a vontade de Deus. Boa. Então, às boa vezes, frase. você tá tão competente, você tá tudo dando tão certo, você tá pagando um preço, tá trabalhando, e você pode começar a ter sucesso em algumas coisas que Deus não gostaria que você estivesse fazendo. Só que aí, nesse momento, a gente quer acreditar que o sucesso é um sinal de que Deus está no negócio. E não necessariamente isso é um erro muito comum, né? Eu queria até te perguntar aí sobre você ter uma empresa que faz treinamento de empresários. Sim. Né? Então já passaram aí, provavelmente dezenas ou centenas dos nos últimos 7 anos a gente treinou de forma presencial mais de 30 mil empresários. Uau, é um número nos bem últimos 7 anos, expressivo, bastante gente. Né? Bastante gente. E o que na média aí, que você destacaria 2 ou 3 assuntos mais recorrentes que os empresários te reportam, assim, cara, meu erro é esse aqui. Vamos lá. Tem os erros que eles reportam, os erros que eles acham que são os principais, mas existe a raiz desses erros, né? Normalmente o que eles trazem como erros ou como desafios são apenas as consequências, os frutos dos erros que eles estão cometendo e não estão percebendo, né? Que são os mais perigosos, né? Os invisíveis, né? Um dia numa entrevista parecida com essa aqui, falando, André, qual que é o maior desafio do empresário brasileiro? Alguém talvez imaginou que eu ia falar o governo, os impostos. Eu falei, o maior desafio do empresário brasileiro é a virada de chave da mente de funcionário para uma mente de empresário. Porque nós somos programados e evangelizados educacionalmente para ser funcionário. Né? Professor eram funcionários, referência educacional de funcionários, modelo educacional para poder formar operários desde a Revolução Industrial. A maior parte de nós, papai e mamãe, são funcionários, então referência e programação emocional de funcionário. Perfeito. A gente vai para uma faculdade para se formar profissionalmente, mas o professor que ensina administração nunca administrou uma empresa na vida de ninguém, só trabalhando na empresa dos outros. Aí culturalmente a gente olha para nossa cultura, não é? Nosso país sendo governado, né, historicamente, em sua maioria, por uma cultura socialista, sim, né? Assistencialista, né? É exatamente isso, né? E aí você percebe, você é programado emocionalmente, culturalmente, profissionalmente para ser um funcionário. Aí aparece uma oportunidade para você ser empresário. Aí você abre um CNPJ, mas eu chamo de pseudo-empresário. Porque você tem um CNPJ, você tem uma empresa, mas você não é um empresário. Porque estar dentro de uma empresa não te faz ser um empresário. Assim, se fosse assim, estar dentro de uma garagem, a gente faria um carro. Né? Não é. É verdade. Então, ele tem uma empresa, ele tem um CNPJ, mas ele pensa como um funcionário. Ele trabalha como um funcionário, ele age como um funcionário, ele decide como um funcionário e a consequência disso, ele tem resultados de funcionários, tem desafios de funcionários, tem limites de funcionário. E aí ele tem muito potencial, tem muito talento, é trabalhador, é honesto, é dedicado, mas a empresa não cresce, porque a empresa nunca vai crescer além do tamanho da capacidade da mente do funcionário, do empresário. É o que você chamaria de empresidiário? Não. O pseudo-empresário... Deixa eu só fazer uma publi aqui, né? Então, o André escreveu, chega de ser empresidiário. Esse livro está na Amazon, acha fácil? Está na Amazon, está nas principais livrarias do Brasil. Esse livro é interessante, né? Esse livro, a gente consagrou esse livro para que as receitas deles pudessem ser direcionadas a uma missão muito especial. Legal, bacana. Uma escola em Moçambique. E esse livro, em 1 hora de lançamento, a gente vendeu 5.000 exemplares. Uau! Né? 2 vezes na revista Veja, entre os mais vendidos. Que legal. Então está no Brasil inteiro, está na Amazon. A Amazon é o caminho mais fácil, né? Chega rapidinho ali em casa. A gente não é patrocinado pela Amazon. A Amazon podia patrocinar aqui, ó. Jeff Bezos, por gentileza, na próxima aqui. Você que conhece Jeff Bezos, então manda esse episódio. Manda para ele. Boa. Muito bom. Então, vamos fechar aqui esse tema dessa, vamos chamar de crença limitante, né? Porque no final do dia, o que limita o Napoleon Hill, né? Fez aquele livro famoso que estudou mais de 500 caras de sucesso e a conclusão, né? Óbvio que o livro é um pouco mais extenso. Sim. Mas a conclusão para mim daquele livro é
os que não tinham sucesso é que tinham crenças limitantes. Isso. É disso que você está falando, André? Napoleão Hill foi um precursor, né, de quase todas as teorias, né, motivacionais e tudo mais. Quando a gente fala de crenças limitantes, né, as crenças, né, os conjuntos de crenças formam o que eu chamo de modelos mentais nesse livro. Né? Então, o pseudo-empresário que eu comentava agora há pouco é um modelo mental. Tá. É a mente de funcionário tentando liderar uma empresa. O empresidiário é um outro modelo mental. É quem abre a empresa com base na competência. E tá tudo bem até aí. Né? Tá tudo bem até aí. Só que aí eu trabalho, por ser competente, a minha empresa cresce. Quanto mais a minha empresa cresce, mais ela exige que eu continue trabalhando. E eu trabalho. Só que quanto mais eu trabalho, mais a minha empresa cresce. Quanto mais ela cresce, mais ela exige que eu continue trabalhando. E daqui a pouco essa empresa começa a crescer em volta de mim. Ao invés de crescer para baixo, em gestão, modelo de negócio, ela cresce em volta de mim. E eu começo a ficar inseguro, porque eu já tenho um monte de gente trabalhando para mim. E aí, quanto mais tem gente trabalhando para mim e falta de estrutura, eu tento compensar isso com o trabalho. Porque eu sou trabalhador. E horas e tudo mais. Final de semana. E aí chega uma hora que essas horas de trabalho já não são mais suficientes para sustentar o crescimento da tua empresa. E você começa a trabalhar mais e começa a perder eficiência. E nesse momento, enquanto isso acontece, você não tem um time. Porque essa insegurança faz você ser um centralizador. Daqui a pouco você paga todo mundo, mas é você que faz o trabalho deles. E você tem um bando de apoiadores. O empresidiário, ele é o melhor funcionário da empresa dele, só que é o pior emprego do mundo. Porque ele é o primeiro a chegar. Tá preso, né? Ele é o último a sair. Ele é o que resolve todas as coisas. Ele bota a mão e resolve e vai. Só que ele nem tem os mesmos benefícios que os colaboradores. Às vezes ele tem até dinheiro, mas ele não conhece a prosperidade. Qual que é o desafio? Ele começa a comprometer áreas muito importantes da vida. A saúde. Ele começa a negligenciar a saúde dele. Tem hora para entrar, não tem hora para sair, come quando dá, o que dá. Aí começa a negligenciar a saúde. Daqui a pouco ele começa a negligenciar a vida social dele. Porque ele está trabalhando tanto que ele não tem energia mais para poder ter um amigo, às vezes nem para a igreja, e ele começa a comprometer o maior empreendimento, que é a família. Ele já não tem mais tempo para a esposa, começa a comprometer a qualidade do relacionamento conjugal, né? Já não tem mais tempo para os filhos, e aí ele corre um sério risco de entrar em colapso. Tem uma pesquisa aí que eu trago de Harvard. Antes da pandemia, 25% dos executivos empresários já viviam em burnout. Uau! Antes da pandemia. Eu não peguei esse estudo atualizado. É muito alto. Muito alto. Né? Um quarto das pessoas. Só que são 12 níveis de burnout. Quando a gente ouve falar do burnout, é o colapso. É quando para, síndrome do pânico, a pessoa não consegue mais trabalhar. Travou. Mas existem outros 11 níveis antes disso acontecer. E aí eu trago até um alerta ali, um teste e tudo mais. Então o empresidiário é justamente essa síndrome, aonde você começa a fritar a tua vida em prol de um propósito ou de um pseudo-propósito da sua empresa, e você entra num ciclo vicioso, você entra numa alienação ali e começa a acreditar que aquele ali é o normal, começa a acreditar que aquele ali está tudo bem. E não é. E a antítese do empresidiário é o que eu chamo da liberdade empresarial. Sim. E liberdade empresarial, já quero desmistificar aqui, que não é não trabalhar. Ou trabalhar com o notebook da praia. Eu nunca fiz isso na minha vida. Trabalhar 2 horas por dia. Então, eu comprei um livro muito bom, Tim Ferriss. Sim, Trabalho famoso, 4 horas por semana. Eu comprei o livro, eu anotei, eu li, não funcionou comigo. Eu trabalho mais que 4 horas por semana. Com certeza. Então não é sobre não trabalhar. Até porque trabalho é adoração, né, na origem da palavra. Né? Olha só que bacana. Não é diminuir a quantidade de horas que vai te fazer mais feliz, né? A questão é outra, é equilíbrio, né? O cristianismo te leva para um equilíbrio, e você falou de alienação. O Napoleão Hill fala que quem promove a alienação, quem que é? É isso aí, é o diabo, né? É o diabo. No livro dele, né? Mais esperto que o diabo. Que ele faz com que tudo que você acha que está tudo certo, mas exatamente aquilo tá te alienando. Vou fazer uma pausa aqui, vou pedir pro Mr. H pôr na tela aqui. Olha essa foto que engraçada, né? Que é exatamente a foto de uma empresidiária, né? Provavelmente ali no período de férias, mas com o notebook e o celular. Na praia. Dentro da água, né? É isso. Não, e é isso que acontece, né? Porque, e não é sobre só as horas que eu tô na empresa. Porque se o cara trabalha 14 horas e vai para casa e desliga da empresa, mas não é. E escolhe tecnologia, smartphone 24/7. Ele está conectado ou na tecnologia ou na mente dele, ou no coração dele, está preocupado, né? Ele está usando o sentimento dele, a emoção dele para poder adorar tudo isso, inconscientemente. Agora, quando a gente fala sobre ser empresário,
O nome do jogo é liderança. E liderança não é sobre quantas horas você trabalha, é sobre quantas horas você lidera. Sim. É sobre construir um sistema de trabalho, é sobre ser estratégico e construir um modelo de negócios que funcione, uma pessoa jurídica que funcione sem depender 100% da tua presença. Tem que trabalhar, mas é sobre também, quantas horas que produz na empresa, o quão produtivo você é, o quanto que você investe, a tua visão. Para mim, já que a gente está nesse cenário aqui, a parte mais espiritual de uma empresa, de um empresário, é a visão do dono. Sim. Porque você pode delegar todas as outras coisas da empresa, menos a visão. Porque, segundo o que eu creio, a visão é o sonho de Deus para ser realizado na Terra através de um negócio, através desse propósito. É a visão do empresário. Sim. E aí ele pega essa visão que ele recebeu e enfia dentro do operacional da empresa, trabalhando como o melhor funcionário da empresa e o pior emprego do mundo. Então, o nome do jogo para o empresário é liderança. É a capacidade de gerar resultado através das pessoas, enquanto gera resultado nas pessoas. Na liderança é a capacidade de colocar coragem na alma das pessoas. Então, não é sobre a sua competência, sobretudo girar em torno de você. É sobre você pegar o que você tem de melhor, focar naquilo, e aquilo que você não é tão bom assim, você trazer outras pessoas. E vai desenvolvendo, essas pessoas vão crescendo, sua empresa vai crescendo, você vai crescendo. Aí daquele ciclo vicioso de ser empresariário, a gente vira para um ciclo virtuoso de crescimento e dessa liberdade empresarial, né? Que a empresa começa a servir um pouco mais a tua família. Um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de qualidade de vida. Férias de vez em quando faz bem também. É um pouco disso que a gente fala no livro. Você está falando aí, eu lembrei aqui de Jesus, né? Jesus é o nosso maior modelo para todas as coisas, né? Então, quando você fala de estar junto, liderando, né? E a gente olha histórias dos discípulos, como eram diversos, né? Como tinham características diferentes, mas a liderança dele foi definitiva para transformar a partir de 12. É o maior modelo de liderança. Não é verdade? Não é interessante? É o maior modelo. E o que me chama bastante atenção é a liderança servidora. Sim. Né? Que é um modelo que se fala mais hoje, né? Antigamente você tinha uma liderança mais por pressão, resultados, autocrática, né? Autocrática, e hoje me parece que uma liderança mais parecida com a liderança de Jesus não é fácil. Não é tema do nosso papo hoje, mas uma outra coisa que me veio à mente quando você estava falando isso, e sem querer criar nenhuma polêmica, né? É muito difícil fazer tudo isso que você está dizendo sem conviver, né, André? E o home office é um pouco detrator disso, você não acha? Sim. Eu sou um pouco polêmico, assim, quando fala de home office, né? Então vamos lá, vamos fazer um corte aí. Será que a gente pode, né? Pode, vamos lá. É porque é o seguinte, né? O home office, ele foi uma necessidade natural que aconteceu, né? E que vinha acontecendo, e a pandemia promoveu isso aí tudo. Agora, o que é uma empresa, né? Uma empresa, para mim, é uma plataforma de transformação e desenvolvimento de pessoas. Isso é uma empresa. Então, o ponto de partida é entender o que é a empresa. Entender o que é uma empresa. Antes de discutir, né? Se eu acreditar que uma empresa é um lugar onde eu reúno pessoas para poder venderem a sua hora e fazerem um trabalho e ir para suas casas e a vida continuar do mesmo jeito, talvez o home office seja bom. Agora, se eu entender que a empresa é um lugar onde a gente convive com outras pessoas e a gente é moldado e a gente aprende direto ou indiretamente nos treinamentos intencionais, nos treinamentos não intencionais, eu aprendo enquanto eu estou fazendo a minha tarefa, mas eu aprendo enquanto eu bato um papo na hora do café. Eu aprendo porque eu ralei o carro na quina do estacionamento e aquilo ali eu preciso lidar com aquela situação. Eu aprendo porque eu peguei um ônibus cheio, eu preciso chegar na empresa de manhã, eu não estou suportando mais aquilo. Eu aprendo porque as coisas estão boas, eu aprendo porque as coisas estão ruins. Se eu entender que o ambiente, as pessoas e o que acontece ali, e a cultura viva no presencial, se eu entender que isso tudo faz parte de uma empresa e o propósito é desenvolver pessoas, o home office é o contraponto disso. Eu tenho gente que trabalha home office comigo, mas eu não gostaria de ter nenhuma pessoa home office. Né? Eu tenho pouquíssimas. Por quê? Porque eu sinto, vejo e percebo na prática a diferença do desenvolvimento pessoal, profissional de quem está no presencial comigo. E vejo o quanto que a pessoa que está no home office, ela está longe disso. Sim. Não está aproveitando.
Só que a pessoa está me entregando um trabalho. E ela está entregando, mas ela não está entregando, não tá fazendo a parte dela, sim. Mas ela está fazendo a parte dela, mas eu não estou conseguindo fazer a minha do jeito que eu gostaria com a vida dela. Sim, porque essa intencionalidade é no convívio, né? Na empresa tive a oportunidade, né? Minha esposa também é minha sócia, cuida da parte administrativa, e várias vezes na empresa, no café, ali em algum momento pôde ver alguma necessidade, vulnerabilidade. Você quer conversar? Vem aqui um pouquinho na minha sala. É isso. Né? Chegamos a orar junto, né? E aqui a Bíblia diz que a mão esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. Mas nem desse contexto aqui, oportunidades, janelas do coração se abriram e a gente pôde ser canal de Deus na família do colaborador que estava vendendo a hora dele ali, mas a cabeça estava no problema da família, da doença. Às vezes ele só precisava de um abraço. Verdade, então, também. Às vezes não é um conselho, é um abraço. Né? Eu conheci a minha esposa no trabalho. Se a gente trabalhasse home office, talvez eu não teria conhecido ela. Pois é. Olha, talvez eu não teria me relacionado com ela, talvez a gente não teria ficado juntos, talvez eu não teria minha família. Então, eu penso que o home office, ele é um mal necessário em alguns aspectos. Mas se dependesse só de mim, não existiria home office no mundo. Não existiria isso. E aí, de vez em quando, eu gravo alguma coisa, quando me pedem sobre isso, né? E tem outro ponto, olhando profissionalmente falando, né? Tem gente que pede para trabalhar em home office, mas o que ele quer, na verdade, é uma folga remunerada, né? Né? Uma vez uma pessoa falou, eu queria home office. Mas por que você queria um dia de home office? Não, porque no home office eu consigo pôr uma roupa para lavar, eu consigo ir no mercado, eu consigo fazer uma comidinha. Pô, então você não quer trabalhar. Você não quer trabalhar. Exatamente, né? E o problema é que trabalhar dá trabalho. Sim. Né? E as pessoas querem romantizar uma coisa que às vezes não dá para romantizar tanto. Né? Então, trabalhar dá trabalho. Então, existem modelos, eu acho que tem um modelo híbrido, tem um modelo sei lá o quê, mas se a gente quer desenvolver pessoas, se a gente quer ter time de alta performance, se a gente quer gente engajada, se a gente quer gerar crescimento nas pessoas através da nossa empresa, o home office ele pode ser perigoso nesse aspecto. Aí. Sem dúvida nenhuma. Eu vou emendar aqui um outro, não sei se nas empresas que você lidera, você tem geração Z, né? E a geração Z gosta demais, ou tem aí talvez um problema com essa questão, né? E tem vários memes aí, né? Que a geração Z entra no home office, na reunião com a câmera fechada. Né? Então é uma loucura. Você tem geração Z nas suas empresas? Não? Tenho bastante gente nova que trabalha comigo, né? Às vezes eu falo que é a geração Z mimimi, né? Mas não significa, que todo mundo é mimimi. Né? Não estamos sendo pejorativos. O que acontece aqui, né? sobre a geração Z, ela é uma geração que nasceu numa era 100% conectada. Sim. Né? Então eles já nasceram nisso, né? Se eu não me engano, acho que foi a minha filha. Bom, mas eu lembro de uma cena, acho que foi a minha filha. Chegou na casa da avó dela, pegou um porta-retrato e aí ela falou, nossa, que foto legal. Aí ela passou o dedo assim, para ver se a foto ia pro lado. Né? Tá tão habituada, dia desses, né? Minha filha entrou no quarto do meu filho lá, tem um computador dele, e ela foi fazer alguma coisa e ela tentou digitar na tela. Né? Ou seja, porque é uma geração touchscreen. Sim. Né? Só que essa conectividade acabou distanciando essa geração de uma série de atividades que eram fundamentais na formação. Na formação pessoal, na formação até mesmo do caráter. E a gente está falando da rua, a gente está falando do pé no chão, a gente está falando desse tipo de coisa. Então essa geração, por ser uma geração muito mais conectada, ela acabou identificando uma realidade virtual. E aí ela acaba vivendo a vida dela a partir dessas lentes. Então, é muito perigoso isso, né? Muito perigoso. Porque em vários a vida aspectos. Não é assim, em vários aspectos, né? Sim. Agora é o seguinte, qual que é o nosso papel? Né? Uma empresa, ela deve ser uma escola. Né? Aliás, todas as empresas são escolas, querendo ou não. Né? Sim. A família não forma ninguém profissionalmente. Né? A escola não forma as pessoas profissionalmente. A faculdade não forma as pessoas profissionalmente. Sim. O que forma as pessoas profissionalmente? O ambiente de trabalho do dia a dia. Então, sabendo disso, enquanto líderes empresariais, nós precisamos assumir a responsabilidade dessa educação para essas pessoas. Então, beleza, tem a geração, tem a conexão, tem tudo isso, mas e qual é o nosso papel? Né? Hoje, 8 horas da manhã, eu reuni o nosso pessoal, né? Servimos um café da manhã, treinamento. Né? E qual foi o tema do treinamento hoje? Integridade.
O que é integridade? Integridade não é só honestidade. Integridade é você prometer algo e cumprir. É a sua postura, é o seu posicionamento, é se manter inteiro naquilo que você está fazendo. O que eu estava fazendo hoje de manhã? Eu estava educando as pessoas que trabalham comigo sobre um tema extremamente importante, não só para o trabalho, como para a vida. Então, essa geração é uma geração um tanto quanto delicada. Mas eu preciso que essas pessoas sejam diferentes na minha empresa. Porque eu tenho esse papel. A vida das pessoas precisa ser melhor porque elas trabalham na minha empresa. Eu tenho essa responsabilidade. É quase um pastoreio, né, André? Naturalmente. Aspecto, né? Naturalmente, né? É um cuidado mesmo, né? O Ministério Pastoral, para mim, é um dos mais bonitos e talvez um dos que estejam em extinção. Porque quando a gente pensa num pastor, a gente vê a imagem de um pregador. Sim. Né? E pregar em cima de um altar, na minha opinião, não precisa ser nem pastor, é um né? pedacinho do que pode ser um pastor. Fato. Agora, o pastor, ele sente a dor da ovelha. Ele vai cuidar da ovelha onde ninguém está vendo, né? Davi, né? A gente sabe. Perfeito. Então, o empresário, ele tem essa característica pastoral, né? De cuidar das pessoas e tem uma vantagem, né? Dá dinheiro pra caramba, né? Né? O retorno de investimento, né? Ajude ROI, as pessoas, né? Cuide das pessoas, né? Porque se as pessoas soubessem como dar retorno, cuidar de gente, elas cuidariam nem que fosse só por interesse. Né? Então, uma empresa é essa plataforma. Agora, quanto mais eu cuido das pessoas, mais elas entregam, mais elas se engajam, mais elas melhoram a performance, mais a minha empresa melhora, mais dinheiro eu ganho. Então, é uma via de mão dupla do bem. Sim, né? sim. Então, eu acredito nisso sobre a geração Z, mas penso que mais importante do que a geração Z é a nossa responsabilidade educacional com essa galera aí. Muito bom. Então, fica a dica aí, você que está reclamando da geração Z, né, uma boa oportunidade para você cuidar dessas pessoas, trazer para perto, né? Você citou lá o exemplo do seu tio, né? Imagina você num home office, como é que seria, não né? É? Você não veria, né? Não teria esse modelo. É sobre isso, né? É ter modelos saudáveis e é muito legal isso que você falou do papel nosso como líder, como empresário, de abraçar essa causa, né? Quem sabe orar sobre isso. As né? coisas mais importantes da vida acontecem no presencial, né? É verdade. Não dá para ter um casamento home office, uma família home office. E uma outra coisa muito importante, o home office, né? Junto com a geração Z, isso tudo traz algo muito perigoso, que é a falta de referências. Né? Então, quando né, você vê, antigamente, as pessoas tinham sonhos, né? Eu quero ser médico, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E aí você pergunta para uma pessoa, mas não, eu quero ser astronauta. Aí você pergunta hoje para alguém, eu quero ser youtuber. Eu quero ser influencer digital. É verdade. Mas por quê? Porque loucura. É a referência que ela está tendo de acordo com a experiência que ela está vivendo. Uma experiência digital. Né? Então, o empresário, ele é uma referência. Ele deve ser uma referência, né? Eu digo o seguinte, né? O que estão dizendo sobre você, o que seus funcionários estão dizendo sobre você na hora do jantar na casa deles. Sim. Né? E isso é o que eu chamo de cultura. Né? Cultura não é o que você coloca na parede da empresa. Cultura é o que acontece na casa do seu colaborador, a impressão que a família dele tem sobre a tua empresa quando você não está presente. Né? Cultura é o que seus colaboradores dizem sobre você quando você não está presente. Né? Fora o código de cultura, toda a estratégia de implantação de uma cultura. Então, o empresário, eu penso que ele precisa ser uma referência de liderança. Né? Nem todos os líderes são empresários, mas todos os empresários precisam ser líderes. Boa. Um bom ponto. André, certamente você utiliza nas suas empresas tecnologia para promover redes sociais, etc. e tal. Mas a pergunta é como é que você está acompanhando esse fato novo, esse tsunami que é a inteligência artificial. Né? Na minha opinião, é quase que antes e depois da IA, né? Sim. Para mim, a inteligência artificial exponencializa demais as oportunidades, inclusive, e na minha leitura é maior ainda do que a própria internet. Mas qual que é a sua opinião aí? O que você tem acompanhado? É muito maior. Provavelmente certamente, até esse momento, a inteligência artificial é o maior ponto de revolução tecnológica da história e talvez seja dos próximos tempos, né? Vamos descobrir lá na frente. Agora, quando a gente fala de algo muito novo, tem algumas formas de você lidar. Né? Você pode se defender daquilo, você pode ficar com medo daquilo, você pode evitar aquilo, ou você pode aproveitar aquilo. Né? E a igreja, só um parêntese, a igreja
tem um histórico negativo da novidade ela ser sempre contra, né? A música, as artes, tantas oportunidades. Mas segue. É porque assim, né, biologicamente, né, existe uma programação para a gente poder buscar sempre a segurança. Sim. Né, buscar ali o conforto, né, que é conforto e segurança estão juntos ali. Então, a gente tende naturalmente a evitar as novidades. Porque as novidades nos tiram da zona de conforto. Pô, eu estou a vida inteira trabalhando para construir uma empresa, equipe e tal, um monte de coisa. Daqui a pouco vem um agente aí digital que resolve mais do que... Você se sente até meio assim, né? Então, eu penso o seguinte... Uma empresa, ela tem como propósito... O que é o lucro de uma empresa? Né? O lucro de uma empresa é resultado da eficiência que essa empresa entrega, né? Proporcionalmente. Seja em pessoas, seja em produtos, seja em processo e tudo mais. Então, a inteligência artificial, ela vem para uma empresa para poder aumentar a eficiência dessa empresa em vários aspectos. Né? Em alguns momentos para... transcender, né, as barreiras do próprio modelo de negócio ali. Como é que eu tenho lidado com isso? Eu sempre digo o seguinte: eu não preciso saber todas as coisas, só preciso saber o telefone de quem sabe. Boa, né? Boa. Então, duas coisas. Primeiro, eu preciso colocar um tempo na minha agenda, um tempo estratégico na minha agenda, para eu poder processar isso, para eu poder entender isso, não aprender sobre inteligência artificial, porque eu, sinceramente, não quero aprender sobre inteligência artificial. Eu quero aprender como eu lidero as pessoas que vão cuidar da inteligência artificial. Como você conecta essa oportunidade com o teu como é que eu olho, né, para isso? Então, tempo na agenda e pessoas de qualidade para poder fazer isso de fato funcionar. Porque se eu começar a estudar sobre inteligência artificial, eu vou demorar o resto da vida para poder aprender o que um cara de 18, 20 anos já sabe sobre inteligência artificial. Sim, perfeito. Então a pergunta é qual é o espaço que eu vou dar na minha empresa para esse tipo de gente? Então a gente tem alguns projetos rodando na nossa empresa, olhando para a eficiência nos departamentos, olhando para a eficiência dos processos, olhando para a eficiência de entrega dos nossos produtos, como é que a gente pode melhorar isso, olhando para a eficiência comercial, que é o mais comum, né? Que a gente usa os agentes ali, os S10 fazem a pré-venda. Então a gente está olhando para um pouco de tudo isso. Porém, eu acredito que tudo isso que a gente está vendo e que já estamos nos impressionando seja só a pontinha do iceberg. Também creio nisso. Porém, quando você domina um pouco da pontinha, você vai ter muito mais chance de dominar o que vem por aí. Sim. Então, eu procuro estar inteirado dentro daquilo que eu entendo que é necessário, procuro dar o espaço apropriado para isso, para que eu possa aproveitar essa oportunidade, mas sabendo que tudo isso é só a base daquilo que vem. Então, eu preciso estar preparado para poder aproveitar a próxima onda, né? E aproveitar, e a questão do time é muito importante também, né? Sim. Então, queria dar uma oportunidade para você, agradecer aí o apoio da Wings Group AI, uma agência de inteligência artificial, uma fábrica de produtos de inteligência artificial, que você pode, como o André disse, não necessariamente ter que fazer dentro da sua empresa. Você pode contratar Wings, né, por exemplo, ou outras tantas empresas que estão nascendo aí, para exatamente exponencializar muitas coisas que você faz de forma manual e hoje você tem, não faz mais nem sentido. Um bom conselho sobre isso, pega um parceiro como esse e contrata um diagnóstico. Boa. Né? Não sei se eles fazem diretamente esse serviço, mas também mas assim, vem aqui na minha empresa e olha e me diz quais são as oportunidades que eu tenho aqui. Sim. Porque às vezes a gente não sabe, a maioria das vezes a gente não sabe. Mas aí vem alguém que é especialista naquilo, você fala sobre a sua empresa e ele identifica como é que ele pode melhorar. E certamente vão aparecer várias oportunidades. Aí a partir desse diagnóstico, dessa consciência, aí você identifica quais são os projetos que você começa. Se der para fazer vários, faça. Se não der, faça um de cada vez. Né? Qual que é? A gente chama de fruta baixa, né? Isso. Qual a oportunidade que eu tenho que estar mais pertinho das minhas mãos aqui que eu posso implantar com inteligência? Agora, se eu ficar no meu mundinho fechado de braços cruzados, eu vou perder esse time aí. Sem dúvida. E é o que você disse, é muito importante, né? Você não precisa transformar no primeiro momento sua empresa, porque são processos, é questão de cultura, mas é olhar aquilo que a ferramenta pode encurtar o tempo, né? Isso significa dinheiro, pode gerar mais oportunidades. Então, no final do dia, o ser humano, a tendência é que ele fique mais analítico, né? Mas se ficar de fora disso, tem um grande risco de
desaparecer. Naturalmente, né? Antigamente as empresas quebravam por fazer as coisas e cometerem erros, né? Por fazer coisas erradas. Hoje em dia as empresas quebram por fazer por muito tempo as mesmas coisas certas. Sim, é verdade. Tá na hora da gente mudar, né? É um ponto interessante. André, não vivemos numa época de mudança. Sim. Vivemos uma mudança de época. Boa, o mundo mudou. E é muito rápido, né? Muito rápido. É tudo muito rápido. André, estamos caminhando para o final, mas antes a gente não pode deixar de essa falar. hora que a plateia fala assim, é assim? Passou rápido, né? Bom muito papo. Rápido. Muito bom o papo. O André, obviamente, ele precisaria de mais de 3 horas, como ele disse no início aqui, mas o André vai falar um pouquinho como dobrar o lucro em menos de 90 dias. Será que é possível, né? Você que está ouvindo aí, viu a chamada aí, deve estar pensando, cara, que história é essa? Que milagre é esse? É milagre? Que é isso, André? Dobrar o faturamento em 90 dias. É possível? Dobrar o lucro, né? O lucro, que é mais do que o faturamento, sim, né? Verdade, eu aprendi com um amigo meu que mais importante do que o quanto chove é o quanto empoça, né? É isso aí. E a maior parte dos empresários tem uma mentalidade de vendas, que é claro que é importante. Sim. Mas o mais importante do que as vendas é o lucro, né? Vender saudável. O lucro é um indicador de eficiência, de fato, de uma empresa, né? Numa pequena e uma média empresa. Tem o jogo do equity, tem tudo isso, mas a maior parte de nós não estamos nesse jogo. A gente está no jogo do lucro. Dentro de tudo que a gente faz, né, nós educamos e desenvolvemos empresários e temos programas de crescimento empresarial. Um deles é um programa chamado Programa Empresa Lucrativa, talvez um dos mais famosos. O que a gente faz? A gente faz um diagnóstico na empresa e identifica nessa empresa o que chamamos de alavancas de lucratividade. Então, por exemplo, em 3 dias na nossa empresa, ali numa imersão, a gente ajuda você a identificar dezenas, ou às vezes, dependendo do tamanho do negócio, até centenas de oportunidades de redução de despesas e otimização de custos. Por exemplo, 2 semanas atrás, a gente estava com 32 empresas numa sala, e em 3 dias ali, olhando para essas oportunidades, nós conseguimos gerar de lucratividade 8 milhões e 200 mil reais. Uau. Com 32 empresas. Fazendo o quê? Impressionante. Olhando para dinheiro que está gastando que não deveria estar. Olhando para falta de eficiência em alguns aspectos que não precisaria daquilo. Que no dia a dia a gente não vai percebendo. Tá viciado, né? Viciado, né? É uma visão. Um dia eu falei, eu quero cortar despesa em casa agora. Aí eu olhei e falei, nossa, não tem nada para cortar, mas porque eu preciso muito da Netflix, da Disney, preciso da Prime Video, preciso de... Na verdade, eu não precisava de nada disso, só que eu estava tão acostumado com aquilo ali, eu não conseguia enxergar a oportunidade. Quando a gente chega de alguém de fora, com uma metodologia, consegue olhar. E eu, olhando isso, falando de financeiro. No outro aspecto, enquanto marketing, as empresas não vão crescer porque tem um bom produto ou um bom serviço. Elas vão crescer por ter uma boa estratégia de aquisição de clientes. E aí a gente olha para canais e melhora a eficiência desses canais. Olha para canais de marketing que não estão implantados e implanta novos canais. Aí a gente vai para vendas. Em vendas a gente olha para a taxa de conversão e ticket médio. Quantas oportunidades que a gente gera, carteira de clientes, base inativo, mercado, parceria, concorrência. Quando a gente olha para tudo isso, o que eu posso melhorar a conversão dos clientes? Depois, qual é o ticket médio? Como é que eu posso fazer o cliente comprar um pouquinho só mais de mim? Quando eu olho para esses aspectos de diminuição de despesa, otimização de custos, quando eu olho para um outro aspecto de aumento de oportunidades de vendas, olho para o aspecto de aumento de conversão e aumento de ticket médio, essa grande fórmula que é o que nós chamamos de plano lucrativo, gera o dobro de lucro ou mais em 90 dias para as empresas que nós atendemos. Uau, ou seja, olhando para a operação do empresário ali, você já consegue ajudá-lo a ter esse... É isso, porque é o efeito composto. Sim. É o efeito composto. Um monte de pequenas ações ajustadas dentro de uma grande esteira vão gerar um grande resultado lá no final delas. Então é exatamente isso que a gente faz agora, através de uma metodologia, temos um sistema que gerenciamos tudo isso e o acompanhamento, né? O acompanhamento. Então, não é só sobre educação, né? Eu digo que o que a gente entrega tem uma dose de educação, tem uma dose de performance e tem uma dose de comunidade. Então, juntando tudo isso, a gente cria o ambiente perfeito para gerar o crescimento empresarial que tanto o empresário quer.
E isso é uma consultoria, é uma imersão, acontece de quanto em quanto tempo? A cada 90 dias a gente constrói uma turma de um programa. Então, existe a imersão de 3 dias que a gente faz ali mão na massa, eu junto com os meus mentores e consultores. Existe uma plataforma com o sistema para a gente poder gerir isso, mas todo o conteúdo e as ferramentas necessárias para viabilizar a implantação disso na empresa. E existe o acompanhamento do nosso time para que isso aconteça. Sim. Porque senão ele aprende, vai colocar numa gaveta, vai voltar, vai ser engolido pela rotina. Acho que esse ponto é importante porque hoje, né, e aí não estou colocando aqui num lado negativo, não vamos discutir isso aqui, mas hoje nós vivemos a era do fast food, né? Todo mundo paga caro em imersão para ter a bala de prata que vai resolver o negócio. E é um auto-engano fácil, né? Às vezes fala, já sentei em rodas que a crítica era, mas como que o cara pode cobrar tudo isso? Eu falei, não, a questão é que tá pagando. É isso aí, tem quem pague, né? Tá pagando, mas o objetivo ali é encontrar uma solução mágica, não existe. Não né? existe. Se não for hands-on, acho que esse talvez seja o grande diferencial aí, né? Se debruçar em cima dos números, dos dados. O grande diferencial que a gente tem, podia dar uma lista de diferenciais, mas o grande diferencial que não é um professor falando sobre empresa, não, é um empresário que viveu no dia a dia, que aprendeu com todos os fracassos ali e a partir daquilo ali estudou bastante e encontrou um jeito de fazer e um jeito de replicar aquilo, que não tem fórmula mágica, eu não conheço fórmula mágica e rápidas. Quando a gente fala dos 90 dias, é porque a maioria dos empresários não tem meta de lucro, não tem plano de lucro. A maioria dos empresários não tem uma visão de crescimento. A maioria dos empresários não tem as ferramentas necessárias. Então, quando a gente junta no mesmo lugar esses recursos e o empresário já é trabalhador e dedicado, o resultado vem. Tanto que nós temos uma garantia total de satisfação. Se aquilo ali realmente não proporcionar o que nós estamos prometendo, o dinheiro de volta e mais R$1.000 para poder pagar um jantar para a esposa. O agressivo. Então a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Muito bom, muito bom. Então acho que esse o fato de você se debruçar no case, ser hands-on mesmo, como você disse, isso, é um grande diferencial, né? Senão você fica lá, é só assim que funciona uma empresa. Ouvindo um monte de gatilho psicológico, emoção. É legal. Mas não muda. Eu acho que atende tem o seu algo. Papel até, tem o seu papel, tem o seu papel. Mas empresário quer crescimento, empresário quer resultado. Né? O empresário precisa ter uma mente orientada ao resultado. É isso. Faz a imersão, então, sexta, sábado, domingo. Quanto que é a imersão? A imersão é X. Eu vou lá, 3 dias, maravilha. Agora a pergunta é, eu estou indo para quê? Sim. Né? Talvez seja a pergunta mais importante, né? Por quê? Porque se eu não tiver um objetivo claro e o quanto de retorno eu preciso ter a partir daquele investimento, tudo pode ser legal ou tudo pode ser ruim. Agora, quando a pessoa chega pra gente, a primeira pergunta é, qual que é a sua meta de faturamento, lucro e caixa? Né? O quanto que precisa retornar para você de faturamento, lucro e caixa a partir do que você está fazendo aqui junto com a gente. Se a resposta dele estiver alinhado com a minha expectativa de entrega, ele entra. Se não, não. Então tem um diagnóstico e uma validação. Legal. Uma triagem. Para fazer uma promessa nesse nível, que eu faço, eu preciso saber se o cara tem a matéria-prima para eu poder entregar. E aí você separa o aventureiro do cara que está naturalmente. Temos outros programas de educação para poder atender quem a gente não atende diretamente nesse programa, que são muito bons também. Eu penso o seguinte, né? Para cada momento e para cada nível, a gente precisa de uma certa solução. Né? E eu acho que o segredo do sucesso que a gente vem tendo é a capacidade de identificar a melhor solução naquela medida para aquela necessidade ali. E quando ele tiver uma nova solução, eu tenho uma nova medida. Né? Quando ele tiver uma nova necessidade, eu tenho uma nova solução. Então, um pouco do que a gente faz. Então, você é o alfaiate dos empresários. Vamos se dizer que sim. Temos produtos de prateleira, mas temos bons produtos de alfaiataria. Muito bom, muito bom. Bom, agora estamos caminhando para o final mesmo, André. Eu sempre pergunto aqui, tirando a Bíblia não vale, quer dizer, na verdade a Bíblia é o livro mais importante né? Sobre negócio. Você sabia que a Bíblia fala mais de recursos financeiros, que é fé, amor e esperança, que é a base do Evangelho? Sabia disso? 2.350 versículos. Eu já tinha ouvido sobre isso. Uma loucura. Né? Aliás, quando se fala de recurso financeiro, né, só existe um lugar na Bíblia que Deus se compara a um outro Deus. Que é o Mamon. Né, quando ele se coloca ali no lugar disso. Então, para poder mostrar a importância disso. Né? Sim. Só que
segundo o que eu creio, não é sobre o dinheiro, é sobre o sentimento que a gente, o lugar que aquilo ali ocupa no nosso coração, né? Então Boa. aí quando é que a gente adora a Mamon? Quando a gente adora a escassez, quando a gente perde a paciência com a nossa família por causa do dinheiro. Sim, né? sim. Mas aí é um outro podcast. É eu outro acho. podcast. Bom, tirando então a Bíblia, que livro que você recomendaria? Porque os livros eles criam um impacto gigantesco, Sim, né? sim. E perde quem não lê mais, né? Porque essa história de audiobook, nada contra, a história Sim, de sim. resumos, livros condensados em áudio, nada substitui a experiência de você estar ali lendo e aquilo tá trabalhando no seu, né, no seu consciente, no Sim, seu inconsciente. Que livro transformou você que você diria que quem está nos assistindo não pode deixar eu brinco que se eu fosse político, eu ia propor uma lei que só pode abrir um CNPJ no Brasil quem ler o livro chega de ser empresariado, que é o meu, né? Então seria lei, não pode, é proibido abrir uma empresa e o empresário que não lê tem que fechar a empresa. Não, brincadeira. Mas não vale, né? Mas eu digo isso porque de fato não é um livro sobre a minha história. É um livro onde eu uso partes da minha história e conto os bastidores, mas eu mostro trilhas de implementação, de cultura, de liderança, falo bastante sobre propósito aí também, tudo mais. Mas um livro que mexeu muito comigo foi, assim que eu entrei aqui, eu olhei, é o livro do Mito do Empreendedor, do Michael Gerber. É um livro que deveria, depois do meu, deveria ser o segundo livro obrigatório para os empresários. Verdade. Podia continuar falando aqui, né? Mas o empresário, ele precisa se munir de recursos para poder dar conta de tudo. Então, eu procuro ler um livro por mês. Né, enquanto disciplina, na minha casa, com os meus filhos, a gente procura ter esse combinado ali. Então, cada livro que eu leio é um pedacinho de alguém que eu pego para poder aplicar na minha vida. Então, o primeiro mito, o Chega de Ser Empresariado, e o segundo, o Mito do Empreendedor, do Michael Gerber. André, você sabe que o Mito do Empreendedor me impactou. Ele não está ali por acaso. Né? Eu li muitos livros, mas quando eu li esse livro, ele me impactou tão decisivamente que eu tomei uma decisão. Comecei a comprar esse livro para doar para outros empresários. Sim, né? sim. Ali no ambiente de igreja, reunião de empresários, né? Já aí um pouco mais avançado, alguns empresários chegavam para se aconselhar. E eu criei um método, não sei se eu posso chamar assim, que para alguns casos eu dava o livro, falava assim, lê esse livro e depois que você lê esse livro a gente volta, porque ele é muito esclarecedor, muito, né? Muito. Ele coloca meio os pingos nos is, né? Ele tira o romantismo, né? Então recomendo fortemente aí, né? Uno a minha... É isso aí. Eu nunca recomendei um livro aqui, aliás. Olha só. Então esse daí eu recomendo fortemente. Talvez depois que você lê o meu, com certeza você vai recomendar em todos, viu? Eu acho que recomendei o do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Muito também bom é um livro muito necessário, importante. Mas esse livro em específico tem a história da Sara, né? Que gostava de tortas de maçã, não é isso? Tortas de maçã. Gostava de torta de maçã. E ela descobriu, não estou dando um spoiler aqui, mas só para te dar aí um gostinho do storytelling do livro, ela gostava de tanto tortas de maçã que ela decidiu abrir um negócio sobre tortas de maçã, que no final do dia não era sobre tortas de maçã, né? E é um pouco também, ela virou uma empresariária ali, né? Aí no livro, eu falo sobre os 4 tipos de empresários. Um deles é o empresariado, que já falamos, o outro é o pseudo-empresário, que já falamos, e um deles é o empresário iludido, que tem a ver, não diretamente, mas é um paralelo da história da Sara. É o empresário que ele se ilude, acreditando que só ter um bom produto ou um bom serviço, ou entender tecnicamente do negócio, é suficiente para fazer a empresa dele crescer, e não é. Então, deixa eu fazer uma pausa aqui importante. Será que você está iludido? Hein? Não é uma boa pergunta? É isso aí. Né? A gente quer provocar aqui. Ou o seguinte, você tem sido um pseudo-empresário, um empresário iludido, ou tem sido um empresariário, ou você tem sido um empresário estratégico. Que é o que a gente traz. Que é o empresário da liberdade empresarial, é o líder, é o empresário que lidera a própria empresa, que tem a liberdade. É o empresário que a gente prega, que devemos nos transformar, nos apropriar disso. Olha, a amostra grátis está muito boa, eu não li o livro ainda, ganhei o livro aqui. Obrigado, André, mais uma vez. Prazer. Mas ele é um bom vendedor, né? Isso é inegável, ele conseguiu vender muito bem o livro aqui. André Menezes, que conselho você daria para quem está nos ouvindo? Pode ser um empresário que está pensando em desistir, ou um empresário que está querendo mudar de negócios. Que conselho que o Espírito Santo coloca no seu coração aí para
para colocar no coração da nossa audiência? A questão do desistir é interessante, né? Um dia me perguntaram se eu já tinha pensado em desistir. Eu falei que muitas vezes. e complementei dizendo que só nunca pensou em desistir quem nunca empreendeu de verdade. Verdade. Né? Porque ser empreendedor no Brasil só pode ser algo espiritual, nada explica. Né? Mas o que vem no meu coração, e faz um tempo que Deus tem falado isso comigo, né? Quando Salomão, né, foi assumir ali o reino, né, o conselho que Davi deu para ele é: seja forte e corajoso. E quando, né, esse conselho foi uma repetição, né, do que o anjo disse para Josué, quando Josué foi suceder Moisés. Isso, perfeito. Né? Então você imagina, Josué ia simplesmente assumir a missão do cara que tirou milhares de pessoas do Egito, foi lá e encarou o faraó de frente. E Salomão ia assumir o reino de um dos reis mais famosos da história. Sim. Então, assim, com certeza eles estavam com medo. Com certeza eles estavam... o conselho não seria seja forte e corajoso se o cara não tivesse com medo. Se não fosse uma responsabilidade maior do que as próprias competências. Ele precisava dessa palavra cirurgicamente, né? Então o conselho é o seguinte: talvez você que está aqui junto com a gente possa estar sentindo medo, possa estar se sentindo um pouco menor do que o tamanho da responsabilidade, possa estar sem as respostas que você gostaria, mas seja forte e corajoso. E ser forte não é a musculação ou ser superior. Ser forte é ser resistente. Boa. É você aguentar o máximo que você puder com a força que você já tem. E o ser corajoso, coragem, né, não é o contrário do medo, né? Coragem é a capacidade de continuar persistindo mesmo quando o medo tenta te paralisar. E a Bíblia diz que o medo é um espírito. A gente fala, o medo é bom porque você não pula de um prédio. Não, você não pula de um prédio por amor à sua vida, por responsabilidade, né? O medo trava. E como nós cremos que empreender é um ministério, que empreender você alcança vidas, você investe na comunidade, você movimenta o nosso país, é possível que você possa sofrer alguns ataques. E esse espírito de medo vem para atacar a gente. Então, o conselho é: seja forte e seja corajoso, porque quando a gente empreende com um propósito, a gente não está sozinho. O nosso sócio é o dono do propósito. Boa. E não é só que nós, a gente já está no time que ganha. Boa. Essa é a vantagem, né? Imagina se no primeiro jogo do campeonato o time já tivesse plena convicção de que ele já ganhou. Né? Nós estamos nesse campeonato. Sim, verdade. Né? E a vitória já é certa. Então a gente só precisa se posicionar, se apropriar e ser forte e corajoso. E manter firme, resiliência. É isso. Muito bom, muito bom. André Menezes, hoje, qual que é o seu sonho grande? Eu tenho dito, né? Lá em casa eu falo para os meus filhos, né, que eles podem fazer o que eles quiserem da vida desde que eles sejam empresários, né? Porque eu falo que não é um propósito sobre o André, não é um propósito sobre uma família. Eu recebi um chamado para construir uma família de empresários que vão construir um legado para impactar as próximas gerações. E é isso que eu tenho feito com os meus filhos desde quando eu me entendo por gente e quando eles foram crescendo ali. Né? Meu filho já trabalha junto comigo, já está sendo preparado para isso, apaixonado pela empresa, tem esse sonho. Tem um vídeo no Instagram, minha filha falando que o sonho dela é dar continuidade no sonho do meu pai. Olha que legal. Né? Só que talvez o que ela não saiba é que o sonho do pai dela é o sonho do pai dela. Né? Interessante. Então, o meu maior sonho é construir um negócio, uma base empresarial que minha família possa dar continuidade e que as próximas gerações sejam impactadas diretamente e relevantemente por aquilo que eu comecei aqui a partir de uma visão de Deus. Então, o meu sonho transcende um pouco os meus próprios interesses. Sabe, vibra no meu coração quando eu imagino que daqui a 200 anos pessoas possam estar lendo esse livro e sendo impactadas com alguma coisa que aconteceu aqui. Sabe, vibra no meu coração quando eu imagino que um filho meu vai ter condição de herdar uma empresa, de suceder uma empresa e fazer algo maior do que eu fiz até aqui. Sabe, vibra no meu coração imaginar que milhares de empresários ou milhões de empresários vão ser impactados por conta de uma metodologia que Deus usou a minha vida para poder gerar aqui nesse mundo. Então, meu sonho tem a ver com essas coisas aí. Muito bom, parabéns, André, o semeador, podemos dizer assim, isso aí, né? Bacana. O lançador de sementes. É isso aí, né? É isso aí. Então, muito bom esse papo. Queria agradecer também a sua companhia e te pedir para curtir, comentar e compartilhar, para levar essa história tão bacana do André, esses conselhos aí, né, para muitas pessoas.
Combinado? Porque no final, sucesso é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas, como o André tem feito, e glorificar a Deus através dos negócios. Muito obrigado pela sua audiência. Amém. O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E, finalmente, a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.